Olá, meus caros alunos, alunas, prezados senhores e senhoras. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu gostaria de aproveitar esse instante, encarem como uma pequena pausa no que nós estamos fazendo, no que nós estamos apresentando, para comentar alguns aspectos que são importantes para o andamento das coisas que eu estou apresentando para vocês. O que eu mais escuto, né, principalmente dos alunos que não são da área de exatas, das ciências exatas, são algumas observações assim, não muito contundentes, mas que falam um pouco sobre os conceitos que eu estou apresentando, num aspecto muito particular deles. Sim, respondo para eles: olha, o que eu apresento para você são coisas muito abstratas, sim, né? São formas diferentes de construirmos realidades. Mas eu peço um pouco de paciência para vocês. Várias pessoas com as quais eu converso, com as quais eu lido, né, principalmente nesses tempos diferentes que nós estamos vivendo, elas têm um certo esteio de vida que eu acho muito interessante. Na hora que a gente chega naquele ponto em que nós temos que discutir quais são as coisas importantes da vida, quais são as coisas que você pode fazer para melhorar. Ora, é uma discussão muito ampla, mas existem, né, alguns aspectos que são muito interessantes. Como que você faz, né? O que você deve fazer para se tornar uma pessoa, num certo aspecto, mais eu fico um pouco com dificuldade de dizer essa palavra, uma pessoa mais inteligente. Bom, uma monja budista que eu lido muito, a Narla, sempre tem dito para mim, né, que uma das coisas assim mais importantes que ela acha assim, para ensinar, por exemplo, para uma criança, o que uma criança tem de saber, né? O que você deve ajudar no desenvolvimento da criança. Ela, como monja, coloca uma das primeiras coisas, né, é meditar. Ela acha que a meditação deveria começar com as crianças com 10, 11 anos de idade. Né? Outra coisa muito interessante que ela diz assim, fale sempre muito obrigado. Nossa, eu acho isso extremamente profundo. Né? Seja sempre grato e não esqueça de falar muito obrigado. Em termos de pré-pandemia, né, isso mudou um pouco agora, mas aperte a mão das pessoas, olhe as pessoas nos olhos. Isso do ponto de vista de uma monja. Um amigo filósofo acha que a filosofia é o grande, o grande ganho que as pessoas têm assim, para melhoria da vida delas. Assim. Você, com instrumentos de filosofia, você consegue entender esse mundo e se posicionar nesse mundo com tantas mudanças. O mundo muda rápido demais, a situação muda rápido demais. Haja vistas, né, o que estamos passando. Né? Quem diria que a gente passaria por essa pandemia? Quem diria que esse mundo, né, aceleraria, teria certos aspectos muito acelerados com
um evento que começou no meados desse ano. Ora, né, esse é o ponto de vista do filósofo. Bom, e onde que eu entro nisso? Eu sou matemático, não sou monge, não sou filósofo. Bom, eu gostaria de dizer, né, assim, que a matemática também tem seu papel nesse processo. É uma ferramenta que lida com abstrações. Observe o nosso material de trabalho. O que é o nosso banco de dados? O que é o nosso conjunto de dados? É uma matriz. É uma matriz com uma única letra. Eu lido com um conjunto de dados enorme, com propriedades assim interessantes e propriedades que eu gostaria de dizer que são sondáveis, muito sondáveis. Eu consigo enxergar o que representa uma matriz para mim. É uma abstração da realidade, é um modelo. Nós já discutimos isso aqui, né? Eu represento minha realidade com elementos muito simples. É um conjunto de números, né? Cada elemento dessa realidade, para mim, né, naquele modelo do Vector Space Model, é um conjuntinho de números, um conjuntinho de atributos em que, com todas as falhas que nós temos, nós somos capazes de representar esse indivíduo. Muitas limitações, obviamente. Aí vem, qual desses três instrumentos são mais interessantes para que a gente se desenvolva mentalmente? Olha, eu não tenho resposta para isso e nem acho que seja um só. Os três são igualmente importantes. E muito obrigado, meus amigos, por me estar sempre me lembrando disso. Minha monja, meu filósofo preferido. Meu amigo, eu tenho um amigo que estuda matemática todos os dias, como forma de desenvolvimento. Eu acho isso fantástico. Mas o que eu queria, né, aproveitar esse espaço para falar do nosso elemento principal, que são matrizes, vetores, que estão associados à álgebra linear. Eu gostaria de mostrar, né, o que isso significa, desde quando isso está na cabeça das pessoas, dos cientistas, da humanidade. Nos próximos segmentos, isso aí eu não vou gastar muito tempo, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isto. Eu gostaria que vocês encarassem isso aqui, nessa conversa, com uma pausa para tomar café. Mas, né, assim, não esqueçam a cafeteira no fogo. Olha que coisa linda que acabou. O cabo derreteu. Felizmente o alumínio não derreteu. Vou ter que arranjar outra. Mas é uma pausa. Muito bem. É muito interessante a gente começar pensando no que significa a palavra álgebra linear. Essa palavra foi cunhada por um matemático mais ou menos em 1900. Ele juntou algumas palavras em árabe. Álgebra, né, tem a ver com redução e restauração. São palavras, né, em árabe que foram concatenadas aí, né, foram juntadas e dá origem a esse nome álgebra. É muito interessante. Eu acho que essa palavra, né, esse termo que designa o que nós
iremos fazer aqui, né, tem muito a ver com restauração e redução. A redução é essa. A é uma matriz, é um conjunto enorme de números. E a restauração? Nossa, eu restauro o aspecto que eu quiser dessa matriz. Hoje, não na época dele, mas hoje, nós temos instrumentos muito interessantes para interpretar esse conjunto de dados, né? Nós temos, né, conceitos, né, que são muito interessantes para nós entendermos essa base. Ora, o que é o nosso universo neste momento do curso? O nosso universo é uma coleção de números, dispostos de forma estruturada. Essa forma estruturada para nós é uma matriz. Essa matriz, né, ela representa meu universo. Cada coluna é um elemento deste universo. Isso, né, é o básico. E é tão interessante isto, né? Tem o seguinte aspecto que eu gosto muito de lembrar. Na época que surgiram esses conceitos de matriz nessa coleção de números, é uma época que coincide com o Lewis Carroll. Quem que foi o Lewis Carroll? Bom, quem foi Lewis Carroll? Lewis Carroll é o pseudônimo, né, de um professor. Ele trabalhava numa universidade inglesa, no início do século passado, e era contemporâneo do Auguste de Morgan. Ele lidava com matemática. Interessante, na hora que eu olho aqui as obras completas do Lewis Carroll, né, ele escreveu, ele é muito conhecido pelos livros que ele escreveu, mas, por outro lado, era um matemático fantástico. Nossa, eu estou vendo aqui ele assim, resolve problemas de uma forma muito criativa, mas ele não ficou sendo conhecido pela matemática. E olhando aqui o que ele fez, está muito claro. Ele não escolheu problemas interessantes para resolver. Ele, enquanto matemático, tinha uma mente muito privilegiada, mas só resolveu problemas que não tiveram impacto nos anos seguintes, né, na história da matemática. Ele tinha uma mente muito brilhante, mas na hora de escolher os problemas não fez de forma que fosse, como diria, visionária. Mas por que Lewis Carroll é conhecido? Ele é autor de Alice no País das Maravilhas. É um livro que existe em todas as línguas. Até outro dia, alguém me mostrou, ou terá falado, eu não vi, alguém traduziu Alice no País das Maravilhas em Tupi-Guarani. Uau! Eu não sei se foi o livro todo ou parte, mas, ou seja, para mim, isso me dá uma noção, né, da universalidade dessa obra. E tem uma coisa interessante. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Lewis Carroll era contemporâneo do Auguste de Morgan.
E dizem, né, uma análise que se faz, que o Auguste de Morgan acabou influenciando muito esse livro. Aliás, né, o Lewis Carroll tem 3 livros bons, daqui a pouco eu falo isso. E outros não tão bons assim, outros muito vulgares, muito comuns, que não acrescentam nada. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. O que aconteceu? Conta a história que ele estava passeando com umas crianças no Rio e, para entretê-las, ele resolveu criar uma historinha. Mas essa história que ele criou era para uma forma de pilheriar a matemática que estava surgindo. Nossa, ele não aceitava nada disso. Isso é muito comum na matemática. Observem que número negativo demorou muito para ser assentado na história da matemática. Ninguém concordava com fatos do tipo assim, existe menos 3 livros na mesa, existe menos 3. Você pode ter subtraído 3 livros da mesa, mas está na mesa menos 3 livros? Tinha umas coisas aí que trombavam com a forma de lidar a matemática, a forma de contar, nosso sistema decimal, que coisa negativa. Esses números negativos foram uma coisa assim que demorou, mas entrou, assim como números complexos e outras coisas da teoria da matemática. Mas o Lewis Carroll não gostava dessa matemática, não gostava, e para pilheriar, criou uma historinha. Alice entrou na toca do coelho, plaque, redução. Alice saiu da toca do coelho, restauração. E ele ficava brincando com isto o tempo inteiro. Quando ele resolveu passar para o papel essa história e começar a correr a Inglaterra e depois o mundo, viu-se que era uma forma fantástica de literatura. É uma coisa que hoje é muito comum, né? Diga-se de passagem, os nossos autores latino-americanos na literatura fantástica, mas na época não. Na época o conceito de romance era aquela coisa muito solidificada, muito petrificada, as histórias seguiam um certo padrão, e ele criou uma coisa fantástica, foi um impacto enorme. Ele tem 3 livros muito bons, tem Alice no País das Maravilhas, Por Trás do Espelho e Caça ao Serpão. Serpão é um ser mitológico, mistura de, sei lá, serpente com tubarão, coisas assustadoras. Então esses 3 livros são livros assim fantásticos, mas num certo momento ele se cansou de escrever sobre isso. Ele resolveu fazer coisas tradicionais. Se vocês pegarem aqui e tentar ler essas histórias, que não essas 3, precisa de muita força de vontade, porque ele voltou ao tradicional. Enquanto ele estava usando esses conceitos de redução e restauração que esteavam a obra literária dele, ele estava inovando. No momento em que ele parou de fazer isso, caiu no esquecimento. Talvez ele nem tivesse publicado os outros livros na forma que eles estão, se não fosse o advento do Auguste de Morgan. Observem, ao fazer isto, né, ao estear uma realidade com a matemática, ele produziu uma obra-prima. Se você for pensar quais são os 100 livros mais importantes da história da humanidade, claro, Alice País das Maravilhas entra, se eu não me engano, eu não sei qual livro do Machado de Assis,
Mas tem dois do Machado de Assis que também entram, olha que ótimo. Mas eu gostaria de dizer então, né, na sequência aqui, né, que a matemática sim pode estar presente em vários aspectos da nossa criatividade, né? Basta, né, você, né, conseguir enxergar esses caminhos. Me agrada demais usar essa imagem que eu já terei feito referência com vocês antes, né, do Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça, conforme eu já disse para vocês, muito diferente daquele quebra-cabeça que está na moda nesses tempos de isolamento, em que você tem lá milhões de peças para produzir uma imagem. Ele só tem 7. E olha quantas coisas eu posso fazer com essas 7 peças. Usando esse paradigma do Tangram, nós planejamos o curso de vocês pensando quais são os instrumentos em que a gente vai trabalhar aqui. Diferente então desse quebra-cabeças americano, em que você tem milhares de peças para compor uma imagem, nós vamos usar aqui, né, poucas peças para construir muitas imagens, né, que é o que está por trás desse paradigma que nós estamos usando aqui. Então, cada pecinha do Tangram, né, que está aí, é um dos capítulos ou é um assunto que nós vamos tratar aqui nesse curso. Nós vamos, vocês já viram, né, a parte de erros. Agora nós vamos trabalhar um pouco, né, com sistemas lineares, sistemas de equações lineares. Antes de seguir em frente, né, eu gostaria só de especificar com mais detalhes o que a gente pretende com isso. Nós vamos, né, permear toda a apresentação desse assunto, sistemas de equações lineares, com problemas, né, da vida moderna, né, os problemas que a gente tem hoje, com situações que você deparam várias vezes ao dia, né? Nós vamos trabalhar aqui com a álgebra linear, com os recursos da álgebra linear que esteiam, né, várias aplicações que vocês usam, possivelmente vocês já usaram alguma delas hoje antes dessa aula, que né, são recursos de recuperação de informação, máquinas de busca. O que está por trás disso de álgebra linear que a gente vai ver aqui no nosso curso? Ora, nós vamos ver, né, o que esteiam, né, qual que é a base que trabalha essas máquinas de busca, os classificadores, e vocês farão exercícios, né, usando esses recursos. Vocês vão construir classificadores, vocês vão sentir como que trabalha uma máquina de busca, né? Tudo isso usando um recurso, né, em que a gente vai chegar nele, que é a decomposição, a fatoração de uma matriz, né, pelos seus padrões, pelos pesos associados aos padrões que existem naquela matriz. E vai ser muito importante, né, esses aspectos no nosso curso. Vocês, assim, não farão exercícios aqui sem ter um objetivo. Eu acho que, assim, o que a gente está pensando para vocês, né? Nós já comentamos, eu e a professora Ana Paula, né, de que a gente gostaria que no final desse curso vocês fossem capazes de lembrar coisas que fossem muito significativas, né? E não é só lembrar para fazer uma prova, para fazer um exercício, não.
né? Eu espero que essas coisas fiquem impregnadas na mente de vocês. Em particular, eu gostaria muito que vocês, quando tivessem um problema, vocês fossem capazes de um problema de matemática aplicada, vocês fossem capazes de enxergar quais peças do tangram que vocês vão utilizá-lo para dar uma resposta. Eu acho isso extremamente fundamental, né? Mas assim, em termos de objetivos específicos, a gente tem alguns, né, que são esses aí, né, para trabalhar, né? Eu depois vou pedir para vocês, né, mais para frente, darem uma ticadinha no que vocês sabem desses assuntos, do tipo assim, olha, o objetivo específico no final desse curso era isso. Estou sabendo, né? Tem algumas coisas, né, que vocês já serão capazes de fazer, né, que vai ser muito bom, né, que já é assunto da próxima aula. Vocês vão fazer um trabalho, né, que vocês vão resolver um sistema de equações lineares de grande porte, e eu vou pedir para vocês comentarem os resultados que estão lá. Algumas das coisas que estarão lá serão coisas que nós vamos tratar no curso ainda, mas eu gostaria que vocês já começassem a procurar e sintetizassem com uma frase simples ou duas, um período, né, do que se trata, né? É muito importante que vocês já comecem a olhar, né, essas coisas na bibliografia, né, e coloquem no trabalho que vocês vão fazer, né? Eu vou explicar, né, nos próximos segmentos como que eu gostaria de ver esses trabalhos, o que vocês vão colocar, né? Podem ter certeza, não é o script é muito trivial. Resolver um sistema de equações lineares num ambiente de prototipagem nosso é uma linha, não tem graça nenhuma. Agora, interpretar esses resultados, sim, né? Eu gostaria que vocês já começassem a atentar para isto. Eu gosto muito dessa foto do Autumn Creek. Eles estão aí com o olhar de quem conseguiu, mas quando você bate o olho nessa foto, com esse modelo tridimensional do DNA, o que você acha? O que é que as pessoas acham? Que eles chegaram lá, usaram da perspicácia, pegaram umas varetinhas e propuseram um modelo. Bom, eles fizeram, ao que consta na história, quase 30 tentativas. Não saiu de uma coisa assim do nada. Eles foram especulando. O interessante para nós, eu gosto disso, é porque eles trabalharam com o que a gente chama bancada seca. Eles não fizeram nenhum experimento em laboratório, não usaram reagentes, eles só usaram coisas que as outras pessoas já tinham determinado. Não tinha, né, uma internet na época, um banco de dados, né, em que eles pudessem ir juntando essas informações. Mas eles fizeram tipo uma pesquisa, uma mineração de textos, uma mineração de informações de outras formas, conversaram com outras pessoas e a partir disso foram juntando as informações até que conseguisse um modelo consistente. Então, observe o que está aí do lado, né? São informações das quais eles se nutriram. Página do livro tal, informação dada por fulano e assim por diante. Esse é o nosso paradigma aqui também, né? Nós trabalharemos com bancada seca e
usando os instrumentos adequados para montar os nossos modelos, que no caso a gente vai usar instrumentos, né? Instrumentos diferentes do que eles utilizaram, muito diferentes do que eles utilizaram. E os modelos também, o problema que a gente vai resolver também vem de uma área que não é exatamente essa que eles trabalharam. Olhem só o artigo que essa parelha, essa dupla produziu. É considerado esse artigo uma das 7 maravilhas da ciência, né? Sabem quantas páginas tem esse artigo? Uma página. Eu não conheço artigo mais interessante em termos de elegância, conteúdo. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento da área consegue ler e entender tudo que aparece nele. É fantástico. É uma elegância, né? Eu sou capaz de falar parágrafos inteiros desse artigo. Leio várias vezes. É uma fonte de inspiração constante. Por isso que eu acho ridículo quando alguém vem me perguntar: e aí, quantas páginas você quer? Eu respondo uma. Se você sabe o que você está falando, você não precisa de muito espaço não, sabe? Você vai direto, me faça entender o assunto de vocês e pronto. Mas eu admiro demais esse artigo. Bom, aqui na álgebra linear, nós vamos trabalhar com equações algébricas. O que é uma equação algébrica? Uma equação algébrica é uma soma de monômios. No nosso caso, esses monômios vão estar sempre no primeiro grau. Eu não tenho, por exemplo, x1 elevado ao cubo. Eu não tenho coisas transcendentes, por exemplo, log de x1. Não tem raiz quadrada de x3. Esses elementos não aparecem nas minhas equações. As minhas equações são, por esse motivo, lineares. Eu consigo, aqui no R3, entender o lugar geométrico associado a essas equações. Por exemplo, se eu estou num plano no R2, uma equação linear com duas variáveis x e y, ou x1 e x2, x índice 1 e x índice 2, 3x1 mais 4x2 igual a 10, eu tenho um eixo para x1, um eixo para x2, eu consigo, né, desenhar o lugar geométrico, né, o conjunto de pontos que atende a esta equação. Então tem lá uma reta. Todo ponto dessa reta, que eu escolhi x1 e x2, dessa reta, vai atender essa equação que está aí. Caso eu tenha 3 variáveis, eu tenho a equação de um plano aqui no R3. É uma coisa que eu consigo enxergar. É uma coisa que eu consigo pensar nesse lugar geométrico. É uma coisa sem bordas, sem espessura, e todo ponto, ou seja, todo conjunto de x1, x2, x3 que está nessa região plana aqui no R3, eu consigo ter essa ideia, eu tenho essa ideia física. Agora imagina se eu tenho 4 variáveis, se eu estou no espaço quadridimensional. Ora, eu não sei enxergar isso não. Esse tipo de consciência, assim, um tipo de uma... eu não consigo interpretar minhas faculdades físicas, etc., não permite que eu... de percepção, eu não sei o que é alguma coisa nesse espaço quadridimensional. Imagine o seguinte,
eu tenho 4 variáveis, x1, x2, x3, x4. Eu fixo uma dessas variáveis, eu tenho um espaço R3. Mudei essa variável, eu tenho outro espaço R3. Bom, para mim é demais. Eu não consigo ter uma ideia, uma percepção física disso. Os filósofos conseguem. Tem algumas sugestões para que se entenda essas dimensões superiores. Vamos ver aqui na próxima transparência. Os filósofos adoram essa alegoria, né? Esse modelo de pensamento que é a caverna de Platão, né? É uma forma de dizer, né? De começar a conversar dizendo que existe muito mais coisas entre o céu e a terra que imagina a nossa vã filosofia. Ou seja, nós temos às vezes instrumentos muito pouco adequados para caracterizar a realidade. Ou eu acredito que a realidade é muito mais rica do que isso que está aqui e nós percebemos só uns detalhes dessa realidade. Mas o que é essa caverna de Platão? Bom, essa alegoria, né, é a seguinte: imaginem, né, que você tem um conjunto de prisioneiros que sempre viveram um acorrentado do lado do outro. Né? Eles nasceram e viveram acorrentados do lado do outro, nunca saíram disso. E o que o Platão imaginou? Ele imaginou aí uma TV, uma forma de projeção de imagens bem rudimentar. Imagine que tivesse aí atrás desses prisioneiros, né, uma mureta e uma fonte de luz. Né? Então os prisioneiros estão lá, a única coisa que eles podem fazer é enxergar para frente, olhar para frente, né, e sentir o que tem do lado deles. E também, né, baseado na experiência de eles estarem tão juntos ali, eles sabem que, embora ele não possa ver, ele está num ponto, ele vê o companheiro, mas o companheiro fala que também está no outro ponto, e assim ele tem uma noção muito clara de uma reta. Ele tem uma noção do que seja assim uma reta, esse sentimento do que vem a ser uma reta. E o que ele pode perceber do mundo, por exemplo, enxergando para frente, que é o único campo de visão que ele tem. Ora, imagine, né, que por trás dele pudessem ser passados, né, pela uma certa realidade, galo, boliche, garrafa de boliche, bola, etc. E tivesse uma fonte de luz atrás. Né? Então, imagine, né? Ele enxerga sombras, vive numa linha. Né? Agora, o que a gente pode imaginar? Né? Imaginem que vocês vivessem num espaço, né, que fosse plano. Vocês imaginem que vocês vivessem num plano. Para ter uma ideia disso, né, e usar o raciocínio dessa caverna de Platão, imagine que você tem um botão bem pouco espesso em cima de uma mesa e você abaixa para enxergar esse botão circulando em cima dessa mesa. Esse botão ele está imerso num plano, que é o plano da mesa. Então ele tem uma certa visão, né, dos outros elementos que estão aí, mas ele não consegue saber do plano, ele não consegue sair do plano da mesa. Né? Ele vive nessa plenitude. Agora, né, pense o seguinte: se ele está nesse plano, esse plano está num espaço de dimensão uma vez superior a ele, pelo menos. Então, esse plano está num R3.
Assim como a reta, eu posso imaginar que essa reta, esses soldados, estão num plano R2, um plano lá no R2. Esse R2 essa reta está imersa num plano no R3. Mas vamos voltar aqui à história do plano no R2. Né? Eu posso conceber, né, que existe então pelo menos uma dimensão a mais daquela em que nós estamos vivendo. Se você se imaginar nessa plenitude, essa plenitude está inserida numa outra dimensão, uma dimensão, um nível a mais, né? Com um grau de liberdade a mais. Então você está dentro do R3. Nós estamos aqui no R3, usando o raciocínio do Platão, tem uma outra dimensão a qual nós estamos inseridos, que é o R4. Claro, os físicos já resolveram isso há muito tempo. Eles consideram, né, eles consideram o tempo como uma dimensão. Né? O R4 seria essa dimensão nova. Então, como que eu imagino um espaço de dimensão 10? Como que eu ponho isso na minha cabeça? Eu não consigo enxergar. Né? Eu não tenho essa percepção do que seria um R10. Mas tem umas coisas, alguns elementos, né, que eu posso associar. Né? Assim, do tipo... eu sei que existe, né, um ponto nesse espaço, esse ponto tem coordenadas, 10 coordenadas, né, que são atributos associados a esse ponto. Por exemplo, posso imaginar uma origem em que todos os valores dos atributos são zero. Posso imaginar uma linha, né, traçada desse ponto 0, 0 até um outro ponto com certas coordenadas. Posso ver o quão similar, o quão distantes são esses pontos e assim por diante. Eu posso fazer várias coisas, né, que são plenamente assentadas em termos de raciocínio, mas eu não consigo enxergar. Então, na hora que você vem falar assim, olha, esse meu indivíduo aqui, ele é muito abstrato para mim, ele está no R6. Eu falei, só no R6? Gente, eu não consigo enxergar o R4. O R3 ainda vai, mas R4, não. Eu não tenho uma imagem. Mas, por exemplo, né, eu sei o quão distante esses pontos estão por alguma métrica. Né? Eu sei ver similaridades entre dois pontos baseado em ângulos, por exemplo. Né? Isso é muito útil quando eu estou trabalhando, por exemplo, com páginas na internet. Às vezes eu tenho uma página na internet que fala sobre computador e ambiente de computação Java num texto enorme. Então fico o tempo todo falando sobre Java, computador, Java, computador. Vamos supor que fosse muito repetitivo o conjunto de palavras e elas ficam repetidas o tempo todo. E tem um texto sequinho, né, que fala muito poucas vezes em Java e computador. Ora, o que vai acontecer? Quando eu enxergo essas duas páginas, elas são altamente similares, estão falando da mesma coisa. Então, às vezes, a métrica que eu vou utilizar é uma métrica baseada no ângulo. Quanto menor o ângulo dos vetores, ou seja, das linhas que eu... Agora a vetor aqui agora para mim é diferente, tá? Essa linha que eu vou traçar da origem até a extremidade do ponto, eu posso calcular o ângulo que ela faz com uma outra linha na origem até um outro ponto.
quanto menor esse ângulo, mais similares são. Essa é uma métrica que, por exemplo, é utilizada na internet. Eu tenho o ângulo entre essas linhas que a gente chama de vetores, que são vetores na física, mas não são esses vetores que a gente usa aqui, que é um conjunto de atributos para identificar um indivíduo. Esse ângulo, né, é uma medida de similaridade para nós. Eu gostaria, então, né, de terminar aqui discutindo um conceito. Vai ser um conceito brabo que eu vou colocar aqui para vocês, né? É um conceito associado a posto de matriz. O que é o posto, o rank de uma matriz? Isso é muito importante para nós na hora de fazer mineração de dados, porque está ligado a padrões, está ligado a uma coisa que os matemáticos chamam de base. Um minutinho. Bom, para encerrar essa nossa conversa, eu gostaria aqui de deixar um conceito importante para nós. Um conceito que a gente chama de posto da matriz ou rank da matriz. Dado uma variável que a gente vai chamar A ou uma variável chamada B, observem, esta variável agora, né, ela não tem um único elemento, ela é um conjunto de elementos. Essas duas variáveis, desculpem, A e B, né, são conjuntos de elementos. Eu tenho um conjunto de elementos A, um conjunto de elementos B, e existe um conceito que é muito importante para nós quando nós estamos interessados em sondar, em perscrutar as características dessas variáveis, né? A variável A é uma matriz para nós, né? Tem dimensão 2, a gente diz que pertence ao espaço real 2 por 2, né? Tem duas linhas, duas colunas, a gente diz elegantemente que a A pertence a R2 por 2. A matriz B, eu vou dizer B pertence a R3 por 3, ou como o número de linhas e colunas das duas, né? O número de linhas M e o número de colunas M são iguais, a gente diz que a matriz A é da ordem 2 e a matriz B é da ordem 3. A gente diz que B, por exemplo, pertence ao espaço R3 por 3. Se eu tivesse na internet, por exemplo, e tivesse 50 mil linhas que são radicais do dicionário, 50 mil radicais, e vamos supor que nós tivéssemos 19 páginas, nós diríamos que essa matriz internet pertence a R50.000 por 10 a 9. Uma forma de dar o número de linhas e colunas. Os matemáticos normalmente falam isso. Mas eu gostaria aqui de terminar com um conceito, o conceito de posto de uma matriz. O que é o posto de uma matriz? É um número de linhas, assim, a definição formal é o número de linhas linearmente independentes dessa matriz, ou colunas linearmente independentes, tanto faz. A questão toda é o seguinte, imagine a situação em que a combinação linear de uma linha é o seguinte, assim, se eu tenho uma linha, por exemplo, a segunda linha da matriz A, ela é a primeira duas vezes. Então, eu estou dizendo o seguinte, a linha 2 pode ser uma combinação das outras, só tem uma, que eu obtenho multiplicando essa 1 por 2. Na matriz B, a terceira linha é a combinação de uma vez a primeira linha
mais uma vez a segunda linha. Então essa terceira é combinação linear das outras duas, das duas primeiras. O que eu digo é o seguinte, essa terceira linha, como ela é combinação linear, ela não é independente. Então tem duas linhas linearmente independentes, ou seja, duas linhas que não podem ser obtidas por combinação das outras, e uma terceira que é combinação da outra. Então eu digo que o posto da matriz B é 2, porque só existem duas linhas que são independentes. Eu não consigo juntar outras linhas, combinar outras linhas para obtê-las. Mesma coisa da matriz A. Ela tem posto 1. O número de linhas linearmente independentes, né, no caso é 1. Né? A outra eu consigo combinando linearmente o que sobrou. Quer multiplicar por 2, por exemplo? A A é dividir, se eu estiver na primeira linha, eu posso enxergar a outra dividindo por 2, os coeficientes. Então, essas duas matrizes, né, assim, a gente diz que tem o A tem posto 2 e a B tem posto 3. Isso vai ser muito importante, essa questão do posto, na hora que a gente começar a trabalhar com padrões, né? Quantos padrões existem numa variável A, numa variável B, agora variável conjunto de linhas ou conjunto de colunas. Vai depender, né, desse conceito, ou seja, o número de padrões está associado ao número de linhas ou colunas linearmente independentes do meu conjunto de dados. Então, quando eu digo lá que, por exemplo, eu tenho uma matriz de pixels de 200 linhas por 320 colunas, se por acaso essa matriz tiver 70 padrões, eu tenho linhas ali que eu posso obter de combinação das outras. Então, eu não preciso, essas linhas que são obteníveis por combinação de outras, eu não preciso gerar padrões para elas. Né? Como se eu não precisasse me preocupar com elas, porque se eu tenho um padrão para as outras, eu vou ter para essas também. Né? Essas que são linearmente independentes já dependem de outros padrões que eu defini para as outras. E essa é a questão do posto de uma matriz. Só para dizer que a gente não terminou com nada, né? nessa aula, então tem um conceito importante de posto, tem um conceito importante de planos, hiperplanos, a forma da gente encarar essas coisas, né? e raciocinar. Pena que quem for a Inhotim, né? um museu a céu aberto que tem aqui perto de Belo Horizonte, lembrem-se de visitar uma instalação do Cildo Meirelles. O Cildo Meirelles é genial, ele tem uma instalação lá, né, que tem várias cerquinhas, né, tem tudo quanto é tipo de cerca, arame farpado, tela de galinheiro que é pequenininha, cerquinhas de madeira, e isso tudo, imaginem, como se estivesse numa quadra enorme. E para você entrar e pisar nessa instalação, ela é cheia de cacos de vidro. Então você tem que estar com tênis, não vale ir de sandália, essas coisas não. Se você tiver com tênis ou um sapato, você pode entrar. Né? É muito interessante essa experiência. Você entra nessa instalação e começa a pisar no vidro. Você já sente um desconforto. Esse desconforto é atávico. Possivelmente sua mãe, seu pai, sei lá, quando quebra alguma coisa, um copo cai no chão, uma garrafa cai no chão, vai cortar o pé, não sei o que, cuidado, quebrou, caiu o vidro no chão. Aquele desespero todo. Então você já entra muito desconfortável, né? E você sentindo aqueles barulhos e reparando as cercas, né? Ou seja,
Você pode ir andando com esse desconforto todo entre as cercas, assim, passar pelas cercas, pelas suas limitações, pelo circo que você coloca. Mas o que mais me atenta nesse caso é quando você olha para o alto. Nossa, tem uma coisa fantástica no alto. Tem uma lâmina de vidro que parece um plano suspenso, inclinado. E esse plano tem uns peixinhos dentro, assim. Eu acho incrível aquilo. Você fica horas ali parado olhando para cima, porque os peixinhos, eles são coloridos e eles vão andando, são peixinhos mesmo. Não me pergunte como que eles tratam desse aquário maluco. Nossa, eu não imagino. Mas então tem esse plano e aqueles peixinhos circulando, né? Assim, é uma mensagem da caverna de Platão tão interessante, né? Mesmo que esses peixinhos presos numa dimensão limitante, que esse planozinho, né, se movimentando da forma que eles se movimentam, eles são capazes de enxergar coisas da dimensão superior, que seria o R3. Eles têm uma experiência interessante, né? E você percebe isso quando você olha para cima, quando você olha para o céu. É uma das primeiras instalações quando você está entrando. Lembra? Grave esse nome, Pseudo Meirelles. Prazer estar aqui com vocês, né? Vamos depois continuar com os nossos assuntos no próximo segmento. Até lá!